Josué, capítulo de número 3. Josué, capítulo de número 3. Semana passada nós vimos um maravilhoso texto de como a graça de Deus alcançou Raabe e como ele fez o povo de Jericó, os jericoenses, tremerem diante da sua presença. E agora nós vamos ver o primeiro ato poderoso de Deus, o primeiro prodígio dele nesse livro. Peço que você mantenha a sua atenção cativa na leitura da palavra, acompanhe, mantenha a sua Bíblia aberta ao longo da exposição dela também, para que você não se perca ao longo do caminho. Nós estamos indo com Josué rumo a Jericó e precisamos manter o foco naquele que guia e direciona, que é o nosso Deus. Veja o que diz a palavra de Deus em Josué, capítulo de número 3. Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pela qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que, como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam a palavra do Senhor seu Deus. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor seu Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima, e se amontoarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita, as águas que vinham de cima pararam de correr. Levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica do lado de Sartã. E as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou adiante de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o Israel passou a pé, enxuto, atravessando o Jordão. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque da mesma forma como o Senhor operou prodígios no meio do Rio Jordão, ali com o povo de Israel, o seu povo, o Senhor também ainda opera nos nossos corações, por meio de Jesus Cristo, trazendo vida a nós. Te pedimos, ó Deus, que nessa noite o Senhor nos vivifique e nos fortaleça. No nome de Jesus. Amém. Em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 300 mil soldados dos aliados que combatiam os nazistas estavam encurralados, certa feita, ali na região da França, próximo da praia de Dunkerque. Ali, o exército nazista avançou
E o exército dos aliados, infelizmente, se viu totalmente sem esperança e encurralado diante de uma situação em que ele só tinha uma única escapatória: ir por mar, cruzar o mar. O grande e poderoso e famoso Canal da Mancha, para que ali eles pudessem então sair da França e irem até a Inglaterra, local onde os nazistas não adentraram e não avançaram. Aquelas tropas não tinham mais o que fazer, não conseguiam fazer frente ao exército nazista, e só tinha um grande mar nas suas costas. Mas como então lidar com essa situação? Como transportar 300 mil soldados diante de ataques constantes? Como lidar com essa circunstância em que só tem uma saída, mas essa saída parece que não vai dar muito certo? É muito provavelmente que eu e você também já passamos por esse sentimento. Momentos da nossa vida em que parece que a gente também se vê encurralado, se vê em situações em que as trincheiras da nossa vida nos levam a uma única solução, e que essa solução parece muitas vezes impossível. Parece que não tem para onde fugir, parece que temos que encarar o problema e lidar com as consequências. Às vezes, isso se dá por conta de uma enfermidade, um câncer, uma doença terminal, e a gente só tem uma escapatória. Às vezes, uma situação financeira, porque os nossos empreendimentos não foram bem sucedidos e a única solução é vender todas as coisas, até a nossa casa, o nosso lar. Um problema familiar, de pais com filhos, onde a única solução pode parecer ser ter que dar a Deus. Ou até mesmo dentro da igreja. Mesmo como povo de Deus, nós muitas vezes também nos vemos encurralados, porque muitas vezes nos nossos relacionamentos, as nossas atitudes e demonstrações de atos não são, de fato, coerentes com aquilo que funcionam no povo de Deus. Mas se nós formos olhar para uma outra realidade, que é a realidade do nosso relacionamento com o nosso Deus, isso se torna pior ainda. A gente pensa que Deus está acessível a nós como uma tela do celular em que a gente pede um delivery e a gente entra em contato com ele e está tudo simples e fácil. Só que quando nós lemos as passagens bíblicas, quando nós vamos avançando de Gênesis até o Novo Testamento, nós vemos que Deus o tempo inteiro nos mostra uma grande verdade. A verdade de que nós estamos encurralados e diante de um grande obstáculo. Um grande abismo, onde ir para frente a gente só enfrenta o inimigo, e ali para trás um grande abismo que nos separa grandemente do nosso Deus. É a realidade de que existe entre nós, irmãos, um grande abismo entre nós e o nosso Deus. Deus está distante de nós, como muitas vezes nós vemos diante dos nossos obstáculos. Nós não conseguimos acessar a Deus pelas nossas obras, pelas nossas forças, pelas nossas atitudes. A situação parece tão ruim, ou muito pior, do que aqueles 300 mil soldados que combatiam os nazistas. O texto que nós vamos ler hoje vai ser um texto que vai nos olhar e nos fazer olhar para uma questão muito diferente a partir disso. Talvez você viu que eu comecei o sermão um tanto catastrófico. Estamos longe de Deus, encurralados pela vida, obstáculos e problemas. Mas o texto em que a gente leu hoje vai nos fazer olhar para a ação de Deus, além das nossas forças e do poder humano. O texto de hoje que nós vamos ver, em que nós vamos observar e aprender, é como ver justamente a ação de Deus em superar obstáculos, em fazer com que obstáculos sejam superados. Nós vamos com Josué, como nós temos visto, aprender a ver justamente os prodígios de Deus, os atos sobrenaturais de Deus em favor ao seu povo. E vamos ver que ele ainda assim é o único que pode fazer uma ponte, um caminho, quebrar esse obstáculo e nos fazer estar próximos dele novamente. E isso fica muito claro diante do texto em que nós lemos. Porque veja, até aqui nós temos visto em Josué que Josué foi comissionado como o líder do povo de Deus nesse processo de transição. Moisés morreu, o povo vai parar de peregrinar no deserto e vai seguir para a terra prometida.
E até ali nós vimos como Deus os comissionou para isso, chamou para esse trabalho. Depois Josué chama o povo a tomar as atitudes e se prepararem para os novos direcionamentos. E depois, em seguida, o povo responde dizendo: faremos tudo que você mandar. Assim como obedecemos a Moisés, obedeceremos a você. Só que logo em seguida, nós vemos um outro ato dessa cena, desse livro de Josué, que é como Deus vem trazer vitória ao seu povo antes mesmo dele entrar na luta, antes mesmo dele entrar na batalha. O capítulo de número 2 e a história de Raabe basicamente nos contam a respeito disso, sobre como Deus já garantiu a vitória na cidade de Jericó, e como ele traz pessoas de outros povos para fazer parte do povo dele, que se rendem sabendo dos seus poderes e seus prodígios sobrenaturais. E é nessa série aqui que nós temos visto, vem com Josué, existe uma coisa muito importante que nós devemos fazer, como está colocado ali, que nós temos que responder às vitórias e ações de Deus de uma maneira adequada. Nós não podemos, irmãos, seguir no caminho do nosso Deus, dizendo que adoramos, que Ele é exaltado e tudo mais, sendo que nós, olhando para a vitória de Cristo Jesus, respondemos com desobediência, com irreverência, com falta de fé, sem temor a Deus. Agora, o povo de Israel vai começar a ver que todos aqueles atos em qual eles estavam se formando, se preparando, vão agora ser cumpridos, e o povo vai receber a terra prometida. E nós vamos começar a perceber também que lá no passado, Deus já estava preparando todas as coisas, e o que Ele espera de nós é uma resposta correta, uma resposta adequada. Só que para avançarem a terra, eles tinham um primeiro obstáculo, o Rio Jordão. Não sei quantos já foram ao Araguaia, ao Rio das Almas, ou os rios que tem aqui perto, aqui em Goiás, ou outros aí no nosso Brasilzão. Você já viu um rio em cheia? Já viu quanto ele muitas vezes pode ser assustador e perigoso? Esse é o Rio Jordão. Veja que situação. O povo chega para ir para Jericó no momento de cheia do Jordão. Momento em que estava carregado o rio e que atravessar nada não ia dar. Construir uma ponte? Menos ainda. O povo de Israel não tinha tanta experiência nesse meio de construção. Ia levar um tempinho danado para eles conseguirem passar de um lado para o outro. Só que, quando nós vamos observar esse texto, para atravessar esse grande obstáculo, o povo de Israel não vai precisar fazer nada, a não ser obedecer. Obedecer. O autor aqui de Josué quer nos começar a mostrar que vencer esse obstáculo não será nunca pela engenhosidade e a força humana, a capacidade dos seres humanos em promover o rompimento das barreiras que separam eles da vitória. Mas é a ação de Deus, os prodígios de Deus, os feitos sobrenaturais do nosso Deus. E é por isso que o livro de Josué destaca aqui 2 capítulos. O capítulo 3 e o capítulo 4 contam a mesma história, só que de 2 perspectivas diferentes. O capítulo 3 mostra como foi os preparativos e como isso aconteceu. Como Deus fez parar as águas de descerem, fez um dique, segurou a água e o povo passou. Já no capítulo 4, se você folhear e olhar mais para frente, vai contar a mesma história de novo. Só que agora olhando para um outro aspecto, sobre como o povo de Israel olharia para esse prodígio de Deus e ficaria se lembrando o tempo inteiro através da construção de um memorial. De certa forma, o capítulo 3 quer nos mostrar que nós devemos olhar para Deus e ter a confiança de que é Ele quem vai empreender o rompimento dos obstáculos e que é Ele quem vai garantir o sucesso para nós. É a ação dEle quem vai fazer essas coisas. Já no capítulo 4, na semana que vem, se Deus nos permitir, nós vamos olhar sobre como nós devemos construir memórias para lembrar desses atos de Deus sobre nossa vida. Então é nesse capítulo 3 que nós vamos ver Deus operar um novo milagre, mas um milagre que lembra os velhos meios de Deus de libertar o seu povo. Agora a gente vê por que isso. Mas para agora nós vamos entender, e o tema desse texto só pode ser esse, é entender como Deus é quem conduz, providencia e garante a vitória.
Nós vamos aprender hoje que é Deus quem opera prodígios em meio aos obstáculos que enfrentamos. É Deus quem opera, independentemente das nossas ações, atos, capacidades. É Deus quem opera prodígios. E nós vamos ver isso em 3 pontos, vendo de uma forma interessante. Nós vamos ver que Deus opera prodígio através de algumas formas, mas também vemos que o povo de Deus precisa responder esse prodígio também de algumas formas. Nós vamos ver que Deus opera prodígios, dando ao seu povo direção, motivação e provisão. Mas na medida em que vemos que Deus dá direção através dos seus prodígios, nós precisamos responder como? Seguindo sua direção. Quando Deus dá motivação ao seu povo, nós precisamos fazer então aquilo que Ele manda. E quando Deus dá provisão, nós precisamos responder de maneira a contemplar essa provisão. São essas 3 coisas que nós vamos aprender nessa noite. Deus opera esses prodígios nos meios dos obstáculos, dando direção, motivação e provisão, e fazendo a gente seguir, obedecer e contemplar a sua provisão. Volte novamente seus olhos aí para o versículo de número 1. E vamos ver esse primeiro ponto. Deus opera prodígios no meio do seu povo e rompendo os obstáculos, dando direção a esse povo. Veja, Josué se levanta de madrugada, ele sai ali com os filhos de Israel e partem de Sitim. Novamente, a gente falou dessa cidade na semana passada, mas é muito importante a gente falar dela de novo. Sitim foi a cidade onde o povo de Israel enfrentou algumas nações inimigas. E é ali em que ela tropeça na sua fé. Quando Balaão arma um esquema para fazer com que os filhos de Israel se prostituíssem com as filhas de Moabe. E até aqui, esse foi o máximo que o povo de Israel conseguiu chegar. Esse foi o limite. Desde que saíram do Egito até aqui, esse foi o lugar mais longe em que eles foram. E é muito interessante mostrar que agora eles vão seguir adiante. Eles vão para lugares em que eles nunca foram ainda. Eles vão seguir mais para perto da terra prometida. E aí então, para fazerem isso, depois de terem saído desse local e indo mais para a margem do Rio Jordão, eles vão até se acampar ali próximo desse rio. E os oficiais começam a transmitir os comandos de Josué, passam a instruir o povo dizendo, vamos. Quando então vocês virem os sacerdotes levitas saindo na frente, levando a arca da aliança do Senhor. E aqui está o ponto principal dessa questão aqui. Se você se lembra, o que acontecia quando o povo de Deus, quando Deus construiu a arca da aliança? O que simbolizava a arca da aliança? Pensem um pouquinho, não precisa responder. A Arca da Aliança marca uma coisa muito importante na história ali do Antigo Testamento, que era o centro da presença de Deus no meio do seu povo. Era o símbolo de que Deus estava acompanhando o seu povo. Por isso ela era colocada no tabernáculo, o lugar onde o povo de Deus fazia os seus cultos e as suas adorações através dos sacrifícios. Era ela colocada no lugar santo dos santos, onde só o sumo sacerdote poderia ir lá uma vez ao ano, oferecer, colocar ali as libações e fazer as orações em favor do povo. E tinha coisas a mais. Quem tocasse nessa arca, o que acontecia? Ia de arrasta para cima, morria. Isso é muito importante porque, ao longo do tempo, esse é o objeto que o povo de Israel mais considerou ser sagrado, porque representa essa presença de Deus no meio do seu povo. E dentro dessa arca tinham 3 elementos importantes: as tábuas da lei, o varão de Arão e o pote de maná. Cada uma dessas coisas significava um ponto a respeito de Deus. Primeiro, o compromisso com a aliança que o povo deveria ter. O meio pela qual eles estão se relacionando e Deus se faz presente com eles é por causa desse compromisso, dessa aliança. A lei de Deus marca o testamento que faz esse acordo entre Deus e o seu povo funcionar. O varão de Arão marca a autoridade espiritual do sacerdote. O sacerdote ali deveria representar esse povo como aquele que de fato tem autoridade sobre eles. E o pote de maná mostra sobre como Deus sempre sobrenaturalmente sustentou o seu povo. Isso tudo ficava lá dentro da arca. E ali os sacerdotes tinham um grande papel, o papel de demonstrarem a responsabilidade de conduzirem essa arca. Eles deveriam sair adiante do povo, ir à frente, transportando a arca da forma correta. Isso aqui é muito sério, irmãos.
Os sacerdotes não poderiam pegar a arca segurando com as mãos ou de qualquer jeito. Muitas vezes a gente pensa, não, a gente está fazendo para Deus, olha, essa arca aqui é muito importante para Deus, eu vou dar um jeitinho, vou segurar ela. Deus não aceita jeitinho. Deus é um Deus santo. E quando se trata das coisas a respeito dele, embora você possa estar bem intencionado pra caramba, se você não faz como ele pede, ele não se agrada. Por isso era necessário que os sacerdotes seguissem as instruções corretas, para não profanar esse símbolo que representa a presença de Deus. E por que Deus era tão assim, exigente com as conduções das suas coisas? Porque Deus não queria que o seu povo o visse como uma coisa banal, o visse como objeto de manipulação, ou principalmente não visse como um elemento profanável. Deus é santo. E era o símbolo da obediência à lei de Deus, o povo conduzir essa arca da forma correta. De modo que aqui então, Josué dá uma instrução: vocês precisam dar uma grande distância. Os porquês dessa distância, a quantidade, a gente não encontra respaldo bíblico para trazer um significado. Mas o que se estava mostrando aqui é que sempre o povo de Deus vai ver Deus indo bem adiante dele. Deus vai sempre conduzindo o caminho à frente. E o povo vem atrás vendo. E mantendo distância, porque a santidade dele mostra que esse abismo que existe entre nós e ele. Nós não podemos chegar diante da presença de Deus como nós estamos e como nós somos, porque somos pecadores. E esse povo então deveria entender isso, que Deus daria o direcionamento correto para eles, justamente porque agora eles passariam por um caminho diferente. Mas que agora eles não poderiam ficar andando ao lado de Deus de qualquer maneira. Eles precisavam de direção, mas precisavam de reverência correta para seguir a direção que Deus estava dando a eles, concedendo a eles. O povo de Deus sempre vai precisar depender dele. É isso que Deus está querendo mostrar com essas instruções aqui. E de uma forma bem clara, duas coisas se fazem presentes aqui. O caminho físico e espiritual que o povo seguiria, era Deus quem daria o direcionamento. Como a gente vê ao longo desse texto, o próprio Josué e o povo vai dizer, olha, até aqui a gente não sabe, a gente nunca pisou nessa terra, a gente então precisa de um GPS. E quem que é esse GPS? A Arca da Aliança, o próprio Deus. O próprio Deus é esse guia que nos permite ir até o local onde Ele deseja. De um modo claro, então, nesse sentido físico, Deus seria aquele que faria esse povo atravessar. Mas ao longo do Antigo Testamento inteiro, nós vemos que isso também tem um sentido espiritual. Sempre o Antigo Testamento fala sobre a gente andar no caminho. Quando a gente era criança, a gente cantava, a cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao deitar, ao levantar, e no final a gente canta, e andando pelo caminho. E andando pelo caminho. Isso perpassa o Antigo Testamento inteiro. Andar de acordo com a vontade de Deus é andar no caminho correto. Para isso eles precisavam de um norte, de uma direção, de alguém que os guiasse. Porque Deus iria fazer tudo ali em favor deles. Deus iria dar condução, Deus iria dar o milagre que eles precisavam ali, e Deus daria o principal, a terra para esse povo ali em Israel. Só que tem aqui um ponto que Josué chama muito a atenção no versículo 4. Contudo, Deus vai fazer tudo isso. Vai dar direcionamento, a arca dele vai à frente, a gente vai seguir os caminhos dele. Contudo, a gente precisa fazer uma coisa. A gente deixa 1 quilômetro de distância, 1000 metros de distância, e no versículo 5 ele diz, santifiquem-se. O povo precisaria se consagrar. A melhor expressão é justamente essa, se separar. Esse povo esses rituais aqui do Antigo Testamento indicavam justamente isso. O povo de Israel, toda vez que participava dos rituais de purificação, e são muitos ali, se você lê Levítico principalmente, tem um monte de ritual, ele deveria se lembrar que o tempo inteiro ele está impuro. E ali, quando eles vão adentrar a terra, isso tem um significado, essa santificação. O povo não pode entrar na terra impuro. O povo não pode entrar no descanso de qualquer jeito. Era necessário então que eles santificassem,
estivessem dedicamente exclusivos a Deus. Independentemente de quais seriam os rituais que eles deveriam fazer ali, isso envolvia preparação para estar debaixo da ação e da graça misericordiosa de Deus. Nós, como povo de Deus, quando respondemos à sua direção, nós precisamos estar preparados e consagrados para segui-la. Da mesma forma que o povo de Israel. Porque ali o povo veria coisas maravilhosas acontecendo, como termina aqui o versículo 6 dizendo, o versículo 5 e 6 dizendo que porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Se você soubesse que amanhã Deus ia aparecer na sua casa, o que você ia fazer? Você ia deixar do jeito que estava, bagunçada? Você ia deixar a sujeira lá? Fala, não, Deus vai vir aqui amanhã, gente. Você ia se preocupar com tudo isso. Mas só que por que quando se trata sobre obedecer à lei de Deus, você não faz isso? Você já entendeu por que a gente confessa pecado aqui no culto? Por que todo domingo tem um momento de confissão de pecado? Por que a gente não tira esse momento uma vez ou outra? Porque quando nós estamos em culto ao nosso Deus, nós estamos indo encontrar com Ele. E a gente, depois de chamar Ele para receber a nossa adoração, Ele vem dizer, vocês não podem se encontrar do jeito que estão. Por isso, confessem os seus pecados. Reconheçam os seus erros diante de mim. Porque vocês, para verem as coisas maravilhosas que eu faço no meio de vocês, precisam entender que vocês dependem de mim. E tudo isso, quando a gente se pergunta o que significa para nós, nós podemos entender que a arca vai à frente, mostrando que é sempre Deus quem lidera o seu povo. E a pergunta que você precisa fazer é, quem tem te liderado frente aos obstáculos? Quando você olha para os seus problemas, para os seus desafios, para as suas dificuldades, quem você deposita a sua confiança? É no governador, no presidente? É numa mudança na reforma tributária? É uma mudança mental da sua esposa, do seu esposo? É mudando de família? É mudando de emprego, de igreja? A nossa tendência quando a gente chega diante dos obstáculos, muitas vezes não é que a gente não sabe qual que é a direção. Muitas vezes não é falta de conhecimento de GPS, porque a gente tem. O problema é que a gente quer duvidar disso. Fala assim, mas é isso mesmo? Não, peraí, vamos ver se tem outro jeito. É só esse mar que dá para atravessar? Então, vamos ver se a gente acha outra saída, tem outra. A saída para nós, como um povo de Deus, é obediência, irmãos, e santificação. E o que o livro de Josué nos mostra é que sempre a obediência e a santificação, elas precedem os milagres que Deus faz. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele sempre quer ver o seu povo preparado para contemplar a sua obra. Ele faz isso até quando Ele envia Cristo. João Batista vem justamente para preparar e consagrar o povo, endireitar os caminhos, pregar a mensagem de arrependimento, para que quando Jesus viesse, eles tivessem ouvidos prontos para receber a sua pregação. Só que, assim como lá em Israel, a gente também fala assim, não, está tudo bem, no final vai dar tudo certo, eu venho como estou. Os errados da música. Deus continua abrindo caminhos impossíveis para nós, nos guiando, só que nós precisamos confiar e seguir para isso. Nós temos um norte. Hoje a gente não precisa de uma arca e de sacerdotes. Imagina os presbíteros, a gente vai para a direção correta agora, e aí pega os 3 presbíteros aqui, cada um segurando um lado da arca da aliança e direciona. Não precisa mais disso. Não precisa mais, porque Deus deixou a palavra dEle revelada a nós, para que a gente pudesse se orientar nesse mundo, seguisse a sua direção. E a pergunta novamente que você precisa se fazer, como você veio para esse culto hoje? Você se preparou para ouvir o direcionamento de Deus? Você viu, hoje eu vou lá porque tem que ir, né? Não vou, tem tempo. Isso tudo só mostra que você sabe qual que é a direção, mas você não quer seguir, você não quer se consagrar, você não quer ter esforço nenhum.
Nós cremos, irmãos, em um Deus que continua operando prodígios no nosso meio. Só que para isso a gente precisa responder adequadamente. Para isso nós precisamos responder à direção de Deus em nossas vidas. É isso que o primeiro ponto de Josué nos ensina. Mas além disso, Deus também opera prodígio diante de nós, nos dando motivação. Volte seus olhos para o versículo de número 8 e veja, Deus agora vai falar com Josué. No versículo de número 8, a gente vê que Deus opera prodígios, dando então motivação. Veja, Deus começa a exaltar Josué. Agora ele diz, hoje começarei a engrandecer vocês diante de todo Israel, para que vocês saibam que como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes, que levem a arca da aliança, dizendo, quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Nesse momento, tudo que a gente viu no capítulo 1 e 2, vai ter o seu cumprimento a respeito da vida de Josué, na pessoa de Josué. A partir daqui, Josué vai ser visto como um líder que também está cheio da ação de Deus. Deus faz a promessa, olha, como eu estive com Moisés, eu vou estar com você. E aqui então ele vai confirmar essa liderança de Josué. É um ato de motivação de Deus diante dessa situação. Só que junto também ele vai dando ordens ali, façam os sacerdotes carregarem a arca e vão para a margem do Jordão. Diferentemente de quando foi o ato do Mar Vermelho, Josué não apenas ordena, ele não age no milagre. Lembra que Moisés ele bate o cajado, estende o cajado, faz toda aquela cena e tal? Aqui não. O próprio Deus vai fazer o ato. O próprio Deus vai cumprir ali a sua palavra. E junto com isso, então, o povo é convocado. E Josué tem um momento aqui, então, de motivar o povo como líder. Versículo 9 e 10 diz, então Josué disse aos filhos de Israel, venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. Olha que interessante. Josué não está falando, atenção, a partir de agora vocês vão ver show de milagres. A partir de agora vocês vão ver atos sobrenaturais de Deus e vocês vão ver que eu sou um grande líder. Não, ele fala, venham cá, agora vocês vão ouvir a palavra do Senhor. E qual que é a palavra do Senhor? Vocês saberão que o Senhor está vivo no meio de vocês e que sem falta expulsará diante de vocês cananeus, heteus, heveus, ferezeus, gigazeus, amorreus e jebuseus. E eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora, escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Aqui Josué então chama esse povo a agir. Olha, Deus já garantiu. Ele primeiro é exaltado por Deus, dizendo, eu vou engrandecer o seu nome. E depois ele faz o povo reconhecer isso. Reconhecer a palavra de Deus. Motiva eles a respeito do propósito que o livro de Josué o tempo inteiro está afirmando. Deus vai conceder essa terra a nós. Deus vai nos garantir essa terra. Ele vai expulsar todos os povos de Canaã. E aqui ele cita 7 povos. Se você observou e contou aí certinho, 7 povos. E o número 7 sempre tem um propósito na Bíblia. Mostrar a obra completa de Deus. Perfeição. Ou seja, Deus vai entregar a terra inteira. Deus vai conceder tudo para vocês, mas vocês precisam ouvir a palavra do Senhor. E novamente Josué diz, a arca da aliança vai à frente de vocês. De certa forma aqui a gente não vê todos os detalhes da boca de Deus, mas fica claro a nós que Josué vai dando esses detalhes. Olha o que ele diz no versículo 13 em diante. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra tocarem as águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima e se amontoarão. Ali, Deus faria o povo ver a sua obra. Ali o povo contemplaria esse milagre, esse ato de Deus sobre eles. Nós lemos hoje 2 textos que simbolizam isso.
Bendito seja o Senhor, o Deus que opera prodígios, foi o que nós fizemos na chamada da adoração. E depois nós lemos um de Isaías, que também remete a esse ato aqui. E de um modo geral, esses atos vão ser sempre ecoados pelo povo de Deus para lembrar que ele serve um Deus que opera até mesmo nos meios inoperáveis para seres humanos, como abrir rios e mares. Sempre será de motivação saber que Deus está conosco, como é o caso de Josué. No caso pessoal de Josué, sempre é importante e é necessário saber isso. Eu vou fazer você líder como Moisés. Mas também é bom saber que Deus vai fazer milagres diante daqueles atos que para nós são impossíveis de serem feitos. Sempre vai ecoar na voz do povo de Deus que Deus é o Deus que opera prodígios, que Deus é que age, que Deus é que move. E quando vocês perguntam o que isso significa para você, é que Josué, ele nada mais, nada menos, está prefigurando quem? Jesus Cristo. Que no final vai ser maior do que Moisés, de acordo com a lei? O próprio Jesus. Quem que vai ser exaltado pelo próprio Deus? O próprio Jesus. Quem que vai nos conduzir à Nova Jerusalém, à terra celestial? Jesus Cristo. Assim como Deus exaltou Josué, Cristo foi exaltado pelo seu Pai, como diz lá em Filipenses 2, versículo 9 e 11, abre lá na sua Bíblia para você ver isso. Isso é muito importante, irmãos. Filipenses 2, ali fala depois que Jesus esvaziou-se de sua glória, Jesus deixou a habitação celestial, se humilhou, tornou-se como um de nós, passou por toda a obediência, mas olha por que ele fez tudo isso. Veja o versículo 2, o versículo 9 do capítulo 2. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Josué é exaltado aqui como líder, sucessor de Moisés, mas virá aquele que será mais exaltado ainda, que é Cristo, naquele período em que nós já cremos que já foi exaltado. De modo que aquela arca, que era uma expressão simbólica da presença de Deus, se mostra cumprida quando Cristo diz, lá, ou melhor, João diz, que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, habitou entre nós. A nossa esperança é a certeza e a nossa motivação é de que Cristo é já o nosso guia, o nosso motivador, aquele que nos sustenta. A separação das águas aqui é justamente também um sinal que Cristo realiza de salvação. Ele permite que o seu povo atravesse de uma vida de condenação e pecado para a vida eterna. E é por isso que a gente chama ele de o nosso mediador entre Deus e os homens. A cruz é essa grande ponte que era intransponível e inconstruível a seres humanos, mas que Deus fez por meio do seu Filho, para que nós tivéssemos acesso a Deus, acesso a Ele. E nossa maior motivação para viver, mesmo diante dos obstáculos da nossa vida, é saber que Deus operou o maior milagre de todos. Ele enviou o seu Filho ao mundo para nos livrar do pecado e da morte eterna. Sua motivação para lidar com os desafios que você vai enfrentar ao sair dessa igreja é saber que você precisa desse Senhor o tempo inteiro. O tempo inteiro você precisa e depende dele, assim como o tempo inteiro Israel precisava para fazer suas batalhas, suas travessias e suas jornadas. E às vezes você se pergunta, tá, pastor, eu sei disso, mas como é que eu faço isso no dia a dia? Comece com o simples. Que a gente também canta para as crianças, leia a Bíblia e faça oração. Às vezes a gente pensa, não, agora eu estou na hora do meu trabalho profano, eu tenho que me dedicar aqui, concentrar, mas muitas vezes você deveria, quando as coisas não estão funcionando, ou quando estão funcionando também, falar assim, Senhor, estou aqui, o que o Senhor quer fazer comigo hoje? Vou atender uns pacientes, vou dar umas aulas,
vou fazer as faxinas de casa, vou dirigir o carro. Qual a direção o Senhor tem para mim? É muito interessante porque a gente só pensa que Deus tem direção só no sentido moral e espiritual. Mas se a gente olha aqui para esse texto, Deus também dá direções sobre as questões materiais e físicas a nós também. O povo precisava saber qual cidade eles deveriam ir, para que rumo eles deveriam ir. E da mesma forma com relação a vocês. Cristo, como diz Abraham Kuyper, reivindica tudo. A sua profissão, as suas ações, os seus investimentos. Ele diz, isso é meu. Isso me pertence. E eu tenho estruturas corretas para você direcionar isso aí. Você precisa pensar como Cristo quer que você haja como uma professora, como um médico, como um empreendedor, como estudante, como pai, como mãe. Mas não é assim, eu vou parar aqui agora e eu vou consagrar, ungir todo o meu trabalho e dar ele a Cristo. Ok, você pode fazer isso como um ato de memória de saber que isso pertence a Cristo, mas não é só isso. É fazendo o correto. É fazendo aquilo que é de acordo com a palavra de Deus. Não é viver em dois reinos, em dois mundos. É cobrando um preço justo. É não abusando dos empregados. É não sendo um servo que fica o tempo inteiro murmurando, reclamando do seu patrão. E mais interessante é que Jesus diz isso. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira, arranca-te e transplante ao mar, e ela vos obedecerá. O problema é que a gente pensa que fé é só na hora que a gente está aqui louvando a Deus, estendendo a mão, batendo palma e cantando para Ele. Fé é também quando você vai fazer o seu trabalho, que você confia e tanto crê que Ele te concedeu sustento. O que esse texto nos motiva a viver é para que a gente pare de viver com base nas nossas forças e passe a agir conforme a fé. E assim a gente vai poder ver que Deus também continua operando prodígios em meio aos obstáculos, nos dando provisão. Veja o que diz o versículo 14 a 17. A travessia aqui começa. Os sacerdotes colocam o pé e imediatamente um ato sobrenatural de Deus faz com que as águas do Jordão parassem de correr. De alguma forma sobrenatural aqui, ele cria um dique. Já viram aqueles diques nos filmes que represam a água, de vez em quando o pica-pau estoura um e inunda todo mundo? Pois é mais ou menos isso que Deus faz. Ele faz segurar na região ali de Adã, perto da cidade de Adã, ele represa a água. Alguns estudiosos dizem que pode ter, Deus promoveu um terremoto, alguma coisa que bloqueou temporariamente o fluxo do rio ali, mas não tem nada a respeito disso. O que o texto está querendo nos mostrar é, independentemente se Deus usou de terremotos ou não, foi Ele quem fez. Foi a mão dele que operou. Foi Ele quem executou. E o texto hebraico aqui, ele vai dar justamente esse efeito dramático, ele vai desacelerar a passagem aqui, tanto é que no capítulo 4 ele vai retomar isso aqui tudo de novo. Para que a gente observe como Deus está operando o milagre. Por isso, aqui a gente vê novamente Deus operando um novo milagre nos velhos meios. É um paralelo muito igual ao que aconteceu no Mar Vermelho quando o povo estava fugindo do Egito. Mais uma vez, Deus está provendo um meio para seguir adiante no seu propósito rumo à terra prometida. De modo que então o texto termina dizendo, essas pessoas seguiram com o pé enxuto, pé seco. Os sacerdotes entraram lá no meio da água, carregando a arca da aliança, a água para de correr, o povo atravessa, como se estivesse passando daqui para ali. Milagre, provisão, ação sobrenatural de Deus. E qual foi a resposta que o povo fez? Eles olharam e ficaram assim, meu Deus, não vou não. Vai que vem a água. Eles fizeram isso? Não. Eles andaram. De modo que eles contemplam essa provisão de Deus, e na semana que vem a gente vai ver como é melhor contemplar isso, depois que isso já aconteceu. Mas de modo simples, eles fazem uma coisa muito simples, atravessam. Passam do lado para o outro. E o melhor de tudo isso é que o texto termina dizendo que eles fazem isso na porta de qual cidade? Jericó.
Semana passada, quem esteve aqui já sabe como é que os jericoenses estavam. Depois dessa, então, a gente nem imagina. Eles atravessam o Jordão e param na porta de Jericó. Estão na frente. A próxima coisa é ir para a frente das batalhas. E se você é do povo de Deus, depois de ver isso, você acha que um Deus que faz romper e parar as águas ali vai ter problema com muralhas e armamentos da cidade de Jericó? Não vai. É a provisão dele. Sempre é a provisão de Deus rompendo esses obstáculos para nós. Sempre é ele rompendo isso para nós. E quando a gente se pergunta o que significa para nós, a gente não pode falar desse texto novamente sem olhar para Cristo. Porque Jesus é essa provisão para nós. Tudo que a gente já falou, de que a arca e os sacerdotes simbolizavam o próprio Cristo, indo e agindo por meio de nós, ele fez naquela cruz. É por isso que a gente chama ele de nosso mediador entre Deus e os homens. Cristo não foi só o sacerdote que operou o sacrifício para nos purificar do pecado, como ele também se fez o quê? Sacrifício. Cristo é essa provisão de Deus de que ele se entregou e morreu por nós, mas ele não ficou morto. A maior provisão de todas é saber que o nosso Salvador, ele não se encontra debaixo de um túmulo. Ele se encontra vivo. E ele garantiu esse acesso até a terra prometida, a cidade celestial, o povo de Deus. E o mediador faz essa ponte entre nós e Deus, de modo que aquele obstáculo que a gente tinha, impossível de passar, muito maior do que um rio em cheia, agora não é mais nada. De modo que você também não precisa fazer nada para alcançar o próprio Deus agora. Tudo isso te é concedido por graça, mediante a fé. E a fé não vem de você. É uma provisão do próprio Deus, para que você não se glorie a propósito. Jesus, então, é o ápice da provisão de Deus a nós. Muitas vezes a gente pensa, nossa, se Deus fizesse aquela cura na vida de fulano, se Deus curasse a minha esposa, se Deus transformasse a cabeça do meu marido, isso ia ser uma provisão sensacional, realmente ia, mas nunca se esqueça que a maior e melhor provisão que Ele já fez por você foi ter morrido numa cruz. E ao terceiro dia ter ressuscitado. Ele pode sim fazer todos esses atos na nossa vida. Ele pode te conceder tudo o que você deseja e que você necessita, mas nada vai ser comparável ao sacrifício de Cristo e à ressurreição dele. O fato de que não só ele está ressurreto, mas a gente esquece uma doutrina muito, muito importante, que é de Atos lá, que ele ascendeu aos céus. E isso significa que ele continua reinando, continua provindo, continua conduzindo e amando o seu povo como ele fez lá na beira do Jordão. Mais adiante, como eu disse, a gente vai poder aprender a deixar a nossa memória mais fortalecida para essa verdade. Mas por hora, a gente precisa refletir sobre esse caminho novo que Cristo edificou. Para que aí a gente possa lembrar que essas causas de saúde, financeiras, pessoais, relacionamentos, todas elas a gente coloca diante da cruz. E Jesus disse, esse fardo eu carrego. Não é de garantia de sucesso, não é garantia de que tudo vai te correr bem, não é garantia de que se você tem mais fé ainda, Deus vai te dar. Às vezes Ele vai te dar mais fé para você aguentar mais problema. Mas continue pedindo por fé, tá? Porque pior do que o problema é cair na fé. No final, então, a gente vê que esse texto reafirma a liderança de Josué, mas principalmente a soberania de Deus. Deus é soberano sobre o seu povo. Deus garante vitória. E Ele espera a obediência de nós. Assim como também os primeiros cristãos ali, que obedeceram suas lideranças, os israelitas também puderam testemunhar do poder de Deus e se inspiraram no temor, e inspiraram temor nas nações ao redor. Isso continua a desafiar nós como igreja hoje, em Cristo Jesus, a ser fiel à sua palavra. A gente não deve temer os bancos vazios. A gente não deve desanimar os bancos vazios.
A gente não deve desanimar os probleminhas, as picuinhas, as dificuldades. Faz parte do povo de Deus e vai sempre ter. Mas a gente serve um Deus que já garantiu sua vitória. E que a gente precisa afirmar a sua vitória. Lembra lá da história da Segunda Guerra Mundial? As tropas aliadas estavam sem saída. Foi então que até algo inesperado acontece. De alguma forma, os comandos navais acionam barqueiros e pesqueiros civis. Iates, embarcações particulares, todos atenderam ao chamado e navegaram até as águas perigosas para resgatar os soldados ali. E aquela evacuação que parecia impossível se tornou uma das maiores evacuações estratégicas, que até hoje não se viu em debandadas militares. E essa operação ficou conhecida como Operação Dínamo, depois você pode pesquisar sobre ela. Houve uma saída. E assim como aqueles soldados que estavam em Dunkerque viram as águas do canal se tornarem um caminho para a salvação, os israelitas presenciaram algo grandioso. Mas nós presenciamos algo muito mais grandioso. Jesus Cristo. Somente Ele nos tira dessa realidade. Somente Ele nos tira desse obstáculo. Somente Ele pode operar prodígios. Jesus foi e sempre será a pessoa que realizou o feito mais prodigioso de Deus em nossas vidas. Vamos orar? Te louvamos, Senhor, porque o Senhor continua operando prodígios em nossas vidas. Muitas vezes, desanimados e assustados, a gente se encontra pior do que o povo ali à beira do Jordão. A gente se deixa levar muito por nosso esforço pessoal. Mas a Tua palavra hoje nos chamou a olhar para Ti, sobre como sempre foi e como sempre será o Senhor nos dando direção. Nessa noite eu te peço, ó Deus, que o Senhor me ajude e ajude aos meus irmãos a olharem para a direção que o Senhor está dando à nossa vida. As suas direções são claras, o problema é que a gente muitas vezes não as quer. A gente é teimoso, a gente acha que sabe o caminho, só que a gente fica rodando no mesmo lugar. Perdoa-nos, ó Deus. E nos motiva, nos trazendo mais fé, Senhor, de saber que o Senhor exaltou o Seu Filho Jesus Cristo, e é que é por meio dele que nós temos esse acesso ao Senhor. Nos faça também saber que é por meio dele que o Senhor está provendo as nossas vidas, desde o pão de cada dia, ao mais extraordinário feito de ter nos salvado, trazendo da morte para a vida. Nos faça, ó Deus, viver de acordo com essa verdade. Nos faça sermos mais firmes e fortalecidos no Senhor. Eu rogo, ó Deus, pelos meus irmãos que estão cansados com seus obstáculos, seja de enfermidade, financeiros, familiares. Visite-os nessa noite, trazendo motivação, direção e provisão. Conceda a eles a graça de verem o Senhor mais uma vez agindo na vida deles, para que eles edifiquem as suas memórias, se lembrando sempre que foi o Senhor quem os libertou do Egito e da escravidão do pecado. Vivifica-nos como igreja, para que também saiamos de Sitim, e podemos dar novos passos rumo à nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, fazendo o Seu reino ser conhecido e engrandecido aqui. Fortalece-nos, vivifica-nos, e não nos deixe esmorecer, porque também a fé é um dom do Senhor. Essa é a nossa oração no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé para receber a bênção apostólica. Importante lembrar o porquê que a gente faz esse ato. A bênção não é um elemento que você pega na mão e leva para casa como se você estivesse levando uma prosperidade. A bênção apostólica ela existe porque ao longo do tempo Deus concedeu à liderança da igreja a importância de declamarem ou dizerem ao povo de que a graça e a paz de Cristo estão sobre eles. Mais do que esperar que você está recebendo uma força espiritual, você está tendo a certeza de que foi declarado no final desse culto, o próprio Deus dizendo a você que a graça e a paz de Cristo estão com vocês. Vocês podem seguir firmes com esse mediador que sustenta vocês. Por isso então recebamos a graça, a bênção.
E vós, irmãos, que não erais povo, mas agora sois o povo de Deus. E vós que não tinhas alcançado misericórdia, mas que agora foram alcançados com misericórdia. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém.